Estamos dando início a mais uma aula e nessa aula de hoje nós iremos trabalhar os tipos de industrialização. Para você que chegou agora, não acompanhou as aulas anteriores, sugiro que assista do início a playlist Industrialização para conseguir acompanhar o nosso raciocínio, para conseguir acompanhar o nosso conteúdo. Por que nós temos que trabalhar os tipos de industrialização ou por que ao longo do mundo existem diferentes modelos de industrialização? Isso acontece porque a industrialização no planeta ela não foi igualitária. A industrialização no planeta passou por processos espaciais diferentes e passou por um processo temporal também diferente. A consequência é que forme períodos com modelos industriais distintos. O primeiro modelo industrial que nós temos é a industrialização clássica, é aquela industrialização que vai acontecer dentro do pioneirismo inglês, começa no século XVIII e vai se propagar até o século XIX. Vai atingir boa parte da Europa, vai chegar na América, vai chegar na Ásia, em países específicos, tá? Essa industrialização clássica, ela tem como característica, dentro da primeira revolução industrial, o uso do carvão mineral. E já dentro da segunda revolução industrial, o uso do carvão mineral, da eletricidade e do petróleo. Os países que passaram por uma industrialização clássica terão formações espaciais distintas dos países que demoraram ou que passaram por uma industrialização que nós chamaremos de tardia. Esses países serão considerados, em grande maioria, países desenvolvidos. E também serão países aí exportadores de tecnologia, serão países que vão difundir a tecnologia pelo mundo. Só que em consequência dessa condição de exportador de tecnologia, devido ao gigantesco uso desses recursos naturais que eles tiveram durante os séculos para se tornar industrializado, serão considerados aí também países importadores de matéria-prima. Então, enquanto exportam tecnologia, eles importam matéria-prima. E geralmente, os países que passaram pela industrialização clássica serão considerados os países sede das multinacionais. O que é uma multinacional? Uma multinacional é uma empresa que exerce uma relação multilateral. O que isso significa dizer? Que ela tem a sede em um país e ela tem várias filiais espalhadas no resto do mundo, tá? As multinacionais que basicamente dominam o mercado industrial ao longo do planeta. Basicamente, o que nós chamamos de industrialização clássica vai se prender dentro da primeira e da segunda revolução industrial. Tá? Então, os países que passaram pela industrialização ao longo do século XVIII e do século XIX serão considerados países de industrialização clássica. Os países que demoraram a passar por esse tipo de industrialização ou que passaram logo depois serão chamados de países de industrialização tardia, que é o caso do Brasil. Tá? Essa condição de industrialização tardia vai variar de país para país. Basicamente, cada país terá o seu motivo do porquê demorar ter passado nesse processo industrial. Os países de industrialização tardia são tipicamente considerados países subdesenvolvidos industrializados, também chamados de emergente. Não é via de regra, mas em grande maioria os países que tiveram industrialização tardia se tornaram países aí, subdesenvolvidos industrializados, também chamados de países emergentes. A exemplo, nós temos o Brasil, o México, a Argentina e por aí vai. Esses países terão um boom industrial, um grande destaque para essa produtividade logo no período pós-Segunda Guerra Mundial. Isso porque, como a Europa estava em guerra e a grande maioria dos países de industrialização clássica era da Europa, basicamente os países dependentes da tecnologia da Europa foram forçados a produzir a sua própria tecnologia. É o caso do Brasil nesse sentido. Nós teremos que desenvolver estratégias para diminuir a importação e passar a produzir recursos dentro do próprio país. Para isso, vai ter um corte significativo no período de guerra do capital estrangeiro. Nós iremos
começar a produzir esses recursos, mas que por via de regra, devido ao atraso do processo industrial, não será competitivo no mercado. A consequência é que os países de industrialização tardia acabem se tornando países de dependência tecnológica dos países de industrialização clássica, né? Se formos parar para analisar a dependência da tecnologia, a maior parte dos países emergentes no mundo tem em relação aos próprios países desenvolvidos. E o terceiro modelo de industrialização, que é o modelo que está se formando, é o que nós chamamos de era da microeletrônica ou formação de período da microeletrônica. Tem aqueles que consideram esse como o período em que mais irá crescer o modelo industrial. Nós passamos a consumir de forma diferente e esse modelo de consumo, que atualmente é mais virtual, acaba gerando também uma modificação dentro da produção industrial. Nós estamos entrando na era da robótica, na era da comunicação, no avanço da biotecnologia, no avanço da internet e tudo isso mesclado dentro de um sistema globalizado, dentro de uma base cada vez mais globalitarista, tá? Então pensa nessa forma de produção dentro de um mundo globalizado. É o que nós vivenciamos hoje. Se vocês pararem para analisar quantos vídeos vocês assistem no YouTube e quantos livros vocês leem ao longo do ano, vão perceber que o número de vídeo é muito maior do que o número de livros. A consequência é que o modelo de consumo também de ensino está mudando. Então passamos a ter sim significativamente essa era informacional dentro do nosso modelo de produção, tá? Tem quem diga que essa será a nossa terceira fase da industrialização, a fase da microeletrônica. E tem autores que vão falar que a terceira fase é a industrialização planificada, aquela que aconteceu lá no período da União Soviética, o período em que eu tinha o socialismo muito forte no mundo e o período em que as indústrias elas cresciam orientadas pelo Estado. Então, nós temos basicamente dois modelos de terceira ou terceiro tipo de industrialização. A era da microeletrônica e a possibilidade dessa industrialização planificada. Cabe salientar que dentro dessa era da microeletrônica vai ganhar o destaque aí a globalização. A globalização que basicamente é um sistema de troca de informações ao nível planetário, vem para fortificar e para facilitar esse modelo industrial. Hoje você pode comprar da sua casa um produto advindo da China diretamente de uma indústria chinesa e esse produto pode sim chegar na sua casa. Ou seja, a informação e o modelo de comunicação se alterou ao longo do tempo e por consequência também alterou o nosso sistema industrial, tá? Então pensa nessa era da microeletrônica como também sendo uma era globalizada e como todos nós dependentes dessa globalização. Tranquilo? Senhores, espero ter contribuído com um pouquinho da formação de vocês. Agradeço àqueles que assistiram a aula até aqui e até o nosso próximo vídeo.